Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hino ao Deus que socorre. Aleluia. Louva a Yahvé, ó minha alma. Enquanto eu viver, louvarei a Yahvé. Tocarei ao meu Deus enquanto existir. Não depositeis a segurança nos homens e nos filhos do homem, que não podem salvar. Exalam o espírito e voltam à terra, e no mesmo dia perecem seus planos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, quem põe a esperança em Yahvé, seu Deus. Foi ele quem fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Ele mantém para sempre a verdade, fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos famintos, e Yahvé liberta os prisioneiros. Yahvé abre os olhos dos cegos. Yahvé endireita os curvados. Yahvé protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva. Yahvé ama os justos, mas transtorna o caminho dos ímpios. Yahvé reina para sempre, teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Não gosto de falar o número das aulas, porque a gente vai acabando, né? Agora faltam só duas. Então, esse Salmo 146, da Bíblia de Jerusalém, né? Ele vem falar de um Deus que está do lado do oprimido, um Deus que socorre. Lembra na aula passada, nós falamos a viúva, o estrangeiro, o órfão. Não tem como mudar a situação, né? Então, aí vira aquele ditado mineiro, só por Deus. Então, esse salmo vem dizer assim, é Deus que está do lado desse povo. Porque a lei não estava, né? Às vezes nem o marido, nem a mulher. E hoje nós vamos consertar alguma coisa que foi gravada naquele vídeo. Eu falei que da Bíblia de Jerusalém, exaltei bastante a Bíblia de Jerusalém, e errei no autor da outra, que ela foi concluída por volta de 1600, 1700. A Bíblia, o autor é João Ferreira de Almeida, e não da Silva, como ficou gravado lá. Eu falei João Ferreira da Silva, ficou lá. Então, essas duas são as mais antigas traduções que tem, e mais perto da cópia fiel. Tá bom? As outras a gente usa, claro, da CNBB é aqui no Brasil. Cada regional, cada conferência episcopal tem a sua tradução, tem o seu jeito, tá bom? Então, a mais estudada pelos protestantes é João Ferreira de Almeida, pelos católicos, a Bíblia de Jerusalém. Chegam perto da tradução original. João Ferreira de Almeida. Não, até é nova. Até é nova. Ela não chega perto, não. É uma tradução ecumênica, é diferente. Já entrou nela o ecumenismo. Que nem precisa. Porque se a gente estudar de Jerusalém, você vai ver que ela é toda ecumênica, né? Então, aí outras coisinhas mais. Eu falei para vocês do livro, para vocês lerem no feriado, né? Os Amantes da Galileia. Um videozinho, não sei se vocês vão encontrar aí. José, o pai de Jesus. Olha aqui, vocês estão vendo? Eu estou mostrando aqui, né? Então, José, o pai de Jesus. Tobias Moretti, Stefania Rive, Enio, são os atores que trabalham nesse vídeo, né? A história do homem que criou Jesus como se fosse seu próprio filho. É uma história muito bonita, né? Então, é edição especial da Bíblia Sagrada. Tem português, para quem gosta do inglês, também tem espanhol. São as traduções, né, desse vídeo aqui. É um excelente trabalhinho para você ver nesse dia chuvoso.
pouco tempo, né? Tem 1 hora e pouco de duração. E ele é, claro, é uma versão, né? Muito interessante. E outro livro saiu agora, tá quentinho, muito gostoso de ler, né? É novinho ele. É do Darley Zanon, Simplesmente José. Muito bom. Esse é mais grossinho, viu? Esse tem 400 páginas. Mas ele nos ajuda, ele nos remete à Palestina também no tempo de Jesus. E o outro, ele é totalmente protestante, né? Que é sobre a mulher de Pilatos. Também fala da Palestina, dá um panorama, né? Para nós sobre a Palestina. Sumiu o autor, uma autora americana protestante, então lá ela vai chamar Deus de Jeová, né? Mas aí, se a gente ficar preso a esses detalhezinhos, a gente também não sai do chão, né? E então, o que é interessante é o diálogo e o que essa jornalista nos coloca, um panorama da situação na época de Jesus. É isso que interessa. Agora, se ela chamou Deus de Jeová, é o Deus dela, entendeu? Mas o conteúdo, o jeito de falar da Palestina é muito importante e ajuda a gente. Então, chama a Mulher de Pilatos. Tem nessas livrarias, ganha também um livrão grosso e lê, deixa a fé do lado a hora que você for ler esse livro. Que tem bacanal, tem um monte de tranqueiragem lá dentro. Eu não quero que vocês vejam isso, né? Mas vai ser preciso passar por cenas assim. Mas não fica preso, é que às vezes a gente tem um documentário muito importante, a gente fica preso a um detalhezinho feio e depois só fala aquilo. Então, o livro é interessante para mostrar a história da Palestina, mas tem no meio da narrativa cenas, porque eles faziam isso, era comum, né, em Roma, os grandes festins, né, os bacanais da época, e lá rolava de tudo. Então, se você for ler com uma mente fechada, moralista, você também não cresce, né? Não cresce, mas vai ficar só naquilo. E vai ver esses detalhes que não quero que você veja. Sabe aquele pai falando, não quero que você veja, mas deixa a menina sair à noite sozinha. Vai na festinha, ela vê de tudo. Então, eu estou orientando vocês. Abram a mente e o coração para entender a Palestina. Agora, os outros vai ter que ficar como detalhe. Você já é crescido. Então, hoje nós vamos entrar num tema assim bem gostoso. Nós vamos falar daqueles grupos, né? Nós já vimos a situação das mulheres, do pobre, do órfão, da viúva, o que Jesus veio fazer naquele meio, o templo. Nós vamos falar do templo de novo, porque não tem como desligar a vida do povo da Palestina do templo. É ali que girava tudo, né? Então, o professor Jair vai me ajudar. Nós vamos para a nossa quarta aula, quarta apresentação do slide, tá bom? Vamos lá. Ah, não, não é assim que começa. Ei, Geraldo. Começa assim, né? Apresentar agora a tela inteira. Clique em cima ali, não sei por que isso complica. Cliquei em cima. Aí, Jairo vai me ajudando. Vê se já está saindo alguma coisa aí, Jairo. Me deixa Tá sim, sozinho. padre, já chegou aqui. Só clica ali na barrinha ali embaixo, ocultar, só para tirar essa barrinha. Ocultar. Isso, aí, beleza. Tudo Ótimo. bem? Então vamos lá. Põe aí, gravando. Então, meus queridos, nossa quarta aula, nós vamos falar dos grupos organizados. Não é grupinho que surgia de repente e só para causar, sabe? Como a gente vê hoje, né? De repente eu tenho a turma do contra, a turma disso, daquilo, e você não pode falar nada hoje que você é condenado, está sendo vigiado. Não, esses grupos eram grupos que esperavam o Messias ou que defendiam o projeto, né, o jeito que estava sendo governado. Então, nós vamos ver quem são esse povo que é do lado do governo, contra o governo, rebeldes, e depois vocês fazem análise por si só. Parece com um grupo político de um país que não é o nosso, né?
que chamado Brasil, que fica lá longe, né? Graças a Deus fica no extremo do Polo Norte. Brasil que eu estou falando, que os partidos políticos são uma lasqueira, né? Que tem que reorganizar todos. Mas aí você vai tirar as suas conclusões. Nossa, isso aqui parece com esse partido, isso aqui parece com aquele. Né? Os prós, os contras, os que não estão nem um lado nem do outro, o lado do vencedor, ele vai, né? Nunca vai para o lado que perde. E o que é que Jesus tem a ver com tudo isso? Então, eu coloquei ele no Sermão da Montanha, ele com a Eucaristia, né? Claro que ele não levantou desse jeito, né? Com uma patelinha, ele ergueu o pão, mostrou, né? O pão, não uma rodeirinha, né? Diferente. O matzá é meio quadrado. E é o que ele levantou e mostrou. Matzá, um dia, se Deus quiser, nós vamos fazer a nossa ceia judaica e nós vamos conhecer. Para quem não conhece, o matzá, que é o pão do Shabat. E o Jesus todo tristinho, que está chorando sobre Jerusalém. Olha, eu ensinei capítulo 17 do Evangelho de João, vocês vão ver lá. O Cristo todo triste, igual aquela mãe que orienta, fala para seus filhos e eles não obedecem. Então Jesus está ali, puxa vida, falei tanto, ensinei tanto, e olha que esse povo não está me escutando. Pai, conserva-os na tua graça. Vendo? Não amaldiçoa, e sim abençoa, né? Mesmo triste, sabendo que ninguém ouviu direito o que ele pregou, o que ele anunciou sobre Jerusalém, ele chora e pede para o Pai conservar unido, não largar. Então é um conselho para aquelas mães que têm aquele filho rebelde, não deixe ele nunca. Corra atrás dele. Tenta salvá-lo. Então, essa é a nossa missão de evangelizador, né? Orientar pai, mãe, catequista, a correr atrás das ovelhas que estão machucadas. Então, vamos ver. Centro do poder, sempre o templo. Em Jerusalém, o centro do poder é o templo. É lá que a vida do povo acontece. Quem que governa? O sumo sacerdote governa, assessorado pelas 71 pessoas que formam o Sinédrio, que é uma palavra hebraica, né? Sinedrim significa todo mundo junto, todos juntos. Daí surgiu também o nosso Senado. Sinédrio, 71 membros, sacerdotes, anciãos, escribas ou doutores da lei. Já falamos dele, né? Sinédrio é um tribunal supremo. Ele é criminal, ele é político, ele é religioso. Não esqueça que na morte de Jesus, na sexta-feira, né, à noite, né, à madrugada, eles acionaram rapidinho o Sinédrio para fazer o julgamento de Jesus. E o sumo sacerdote, Caifás, e o genro dele, Anás, que coordenavam. Ah, padre, olha, agora estou começando a entender. E aí eles não entram na casa, não podiam entrar no palácio de Pilatos para não tornar-se impuro, porque eles não gostavam de Pilatos. E eles iam celebrar a Páscoa, então eles não entram, ficam do lado de fora. E levam para o governador. Então, criminal, político, levam para Pilatos. E religioso. Por quê? O Jesus dizia filho de Deus. Então, era blasfêmia. Então, tá vendo o julgamento de Jesus, como é que foi? Foi um criminal. Criminal porque ele se opunha ao imperador. Político. Ele dizia que devia dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e não aceitava a corrupção. Virou o templo de ponta cabeça, porque a casa de Deus não podia ser uma casa de troca de favores. E religioso, porque ele diz, naquele mesmo lugar, eu destruo esse templo e construo outro em 3 dias. E ninguém entendeu nada. E, além disso, ele dizia que Deus era o pai dele. Sou filho de Deus. Então, era blasfêmia falar que era filho de Deus.
Então, outra coisa que acontecia lá no templo, a influência, né, do templo era para todos os judeus. Tinha o templo como lugar supremo. Ah, mas não tinha só o sinédrio que governava, não. Tinha também o conselho dos anciãos. Era importante ser idoso, né? Porque a palavra tinha peso, a palavra tinha peso. E aonde que acontecia? Onde ficavam esse conselho? Os povoados. Decidir sobre o que eles faziam. Decidiam sobre as questões da comunidade. Nós vamos ver isso. Está lá embaixo, chama aquele lá embaixo. O que mais? Caso de litígio ou transgressão da lei no campo, né, e as relações familiares. Então, o conselho de anciãos atuava nos pequenos povoados para decidir sobre questões comunitárias, litígio, transgressão da lei, né, desobediência, né, o litígio. E no campo, as relações das famílias. Acontecia alguma coisa com a família, chamava o conselho de anciãos para decidir. E nós vamos ver isso. Eu não trabalho com vocês isso, só dou o ponto hoje. O pai misericordioso, que é o filho pródigo. Na aula que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho. Eu vou direto à perícope, eu não vou trabalhar o evangelho de Lucas, vou trabalhar só esse pedacinho, para vocês verem a atuação do conselho. E o que o pai faz para burlar o conselho dos anciãos? Porque senão ele ia ficar sem os dois filhos, porque o primeiro transgrediu a lei. A obediência ao pai. O filho tinha que honrar o pai. Pedir a herança, né? Nós vamos falar ainda mais para frente. Pedir a herança significa o quê? Desejar a morte do pai. O filho que desejasse a morte do pai, ele seria entregue ao tribunal, né, ao conselho dos anciãos, julgado e condenado direto. A morte do filho era a pedrada. Matava-se o jovem diante de toda a comunidade para que outros filhos não fizessem o mesmo. Aí você vai sentir entrar no coração do pai. Olha o que o pai fez. O pai dividiu a herança. Quieto. Porque se ele falasse, o filho poderia ser morto. Então aí já começa o amor do pai. Esconder o erro do filho para o filho não ser morto. O filho vai longe. Mas nós vamos trabalhar na aula que vem, tá bom? É só uma pinceladinha. O cego de nascença. Vocês lembram do cego que estava gritando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escandaloso. Aí Jesus faz barrinho lá e passa nos olhos dele. E ele sai feliz da vida e contando para todo mundo, mesmo Jesus falando para ele, olha, fica quieto, cala essa matraca, não vai contar para ninguém, fui eu que fiz isso. O bichinho saiu feliz, correndo, gritando e pulando. Quando os saduceus, fariseus, homens da lei, viram, falaram, aquele não era o cego? Será que é ele mesmo ou é parente dele, alguma coisa? Chama o cego, pergunta para ele quem que curou, nós vamos trabalhar depois, tá bom? Aí ele fala assim, não, foi aquele que é o Filho de Deus, ele que me salvou. E vocês não acreditam nele? Ele fala, não, esse não é. Eles queriam detonar com o milagre de Jesus. Então eles ficam falando, não, esse não é, deve ser irmão daquele, tão parecido. Aí vão falar com o pai. Aí entra mais uma vez o conselho do ancião. Para eles procurar o pai desse jovem, eles tinham que estar com o conselho formado. O que eles queriam era destruir Jesus. Aí o conselho ia, Jesus transgrediu a lei. E a mulher adúltera. Os homens pegam a mulher em adultério e levam até Jesus. E quando Jesus fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, quem sai primeiro?
conselho se desmancha. Né? Fala que foi a partir dos mais velhos. Então não tem mais conselho. Se não tem mais conselho, não tem mais transgressão de lei. Mas nós vamos trabalhar isso. Então, Conselho dos Anciãos, nós vamos ver na aula que vem. O pai misericordioso, cego de nascença, mulher adúltera, e mais episódios, né? Tomara que dê tempo, sobre a condenação de Jesus, a procura de Jesus, a fuga de Jesus lá para o Horto das Oliveiras, né? Que não foi rezando o Pai Nosso, cantando a nós descer divina luz, que ele foi. Fugir, como é que se foge? Tá bom? Tem gente que não sabe fugir, né? Vai fugir devagarinho, o cara pega. Então, ó, na sociedade do tempo de Jesus, nós podemos distinguir vários grupos. E esses grupos se diferenciam no modo de se relacionar com a política, com a economia e religião. Política, economia e religião. Não se desfaz. É o que faz gerar a vida ali. Mas aí a gente começa a perguntar. Se está gerando vida, está ótimo, está a favor de Deus. Mas se não está gerando vida, está contra o projeto de Deus. Então, política, economia e religião têm grande importância no quadro social da época. Quem são eles? Eu coloquei uma estrela ali. Eu tirei a estrela de Davi, coloquei uma estrela normal. Aí vocês vão fazer a leitura dessa estrela. Quem é essa estrela? Saduceus, escribas, fariseus, zelotas, herodianos, essênios e samaritanos. Essa turminha aí do tempo de Jesus. Esse grupo. Não era um grupinho, não, era um grupão. Aí nós vamos espizinhar a vida de cada um, que nem aquela namoradeira que fica na janela olhando todo mundo passar na rua. Essa aula hoje nós vamos fazer isso. Vamos ficar na janela olhando para a vida dos saduceus, dos escribas, dos fariseus, dos zelotas, herodianos, essênios e samaritanos. E perguntar e contar, para gritar para a outra comadre lá da outra janela. Olha, os grupos da Palestina no tempo de Jesus. Esse povo aí se metia na política, na economia e na religião. E ficava no pé um dos outros para ver se a lei estava sendo cumprida. Vamos começar a falar dos sacerdotes, que não se mistura com nós padres hoje, e nem o pastor de hoje, nem o sacerdote, nem o pastor, porque senão você vai com essa cabecinha de padre e pastor. Não tem nada a ver com a nossa vida sacerdotal hoje com os sacerdotes da Palestina. Então, quem eles eram? Oferecer o sacrifício e conservar a parte central do templo. Cuidavam lá do templo, ofereciam sacrifícios. Que sacrifícios eram esses? Matar a boi, carneiros, né, que são as ovelhas, os cordeiros, pregar as tabuinhas nos bodes, soltar no deserto, que eram os bodes expiatórios, né, nas grandes festas do povo hebreu. Esses sacerdotes eram hereditários. Passava de pai para filhos, transmitido por hereditariedade. A esposa do sacerdote tinha que ser judia. O filho tinha que ser normal, física e mentalmente, para poder ser sacerdote. Então, um sacerdote louco ou aleijado. Por quê? Física, porque se tivesse faltando pedaço, era um castigo divino, não era assim que eles pregavam na lei? Então, um menino que tivesse faltando uma parte, ele era, a família inteira tinha pecado. Se não foi ele, foi o pai dele, segundo a lei deles. Então, se o sacerdote tivesse um filho, faltando uma mão, uma perna, um olho, não podia ser sacerdote. E meio pancada, né? Problema mental, também não ia assimilar, a aprender as escrituras, né? A Torá. Então, não podia ser sacerdote, não ia conseguir matar, né? Um boi para o sacrifício.
de novo, a vida do sacerdote. O que eles faziam? Ofereciam sacrifícios e cuidavam da parte central do templo, da administração. Transmitido por hereditariedade, passava de pai para filhos. A esposa do sacerdote tinha que ser judia. Então, só era sacerdote quem já tinha na herança e era casado com judia. Filho, para ser sacerdote, tinha que ser perfeito. Aí você vai entender também o sacerdócio de Cristo, né? Sem mancha, né? Sem defeito. Outro grupo, os levitas. Para que serviam os levitas? Esqueci de falar que os sacerdotes recebiam salários altíssimos. Os levitas prestavam serviço no templo, mas não ganhavam nada. Os levitas já eram da tradição, né, da tribo de Levi, tribo sacerdotal. Está vendo a diferença do outro? Era de tribo, a tribo já era sacerdotal. Mas por causa da confusão no tempo do rei Josias, modificou. Eles ficaram de segunda divisão, sem muita importância, e os sacerdotes substituíram o trabalho dos levitas nas grandes festas, e então eles ficaram trabalhando no templo ainda, descontentes, porém não abandonaram o templo. Porque nós vamos ver lá na frente, ainda hoje, o que era o templo para eles. Não era só o espaço de serviço, era o lugar onde Deus morava. Então eles trabalhavam ali para Deus, não ganhavam nada, eram divididos em 2 grupos, músicos e porteiros. Como sacerdotes, os levitas também exerciam outras profissões. Então eles iam ali no templo para trabalhar, mas podiam ser trabalhar com cerâmica, com curtume, e no dia que ele era escalado, ele ia lá trabalhar. Outra turminha do grupo no tempo de Jesus, os saduceus, formado pelos grandes proprietários de terra e membros da elite sacerdotal. Rejeitavam as doutrinas dos fariseus, que nós vamos ver mais para frente. Quem eram esses fariseus? Então, eles e fariseus já nos davam muito bem por causa da doutrina deles. Eles negavam a ressurreição e o juízo final. E eles que vão brigar lá com Jesus, no episódio da mulher que casou várias vezes, de quem ela seria esposa quando ela morresse. Porque para eles tanto fazia, né? Eles não acreditavam em nada na ressurreição, muito menos no julgamento final. Então eles fazem uma pergunta só para colocar Jesus em xeque. Aí Jesus vai falar para eles o quê? Não, no céu não tem essa preocupação de ter marido, ter esposa. Porque para eles não tinha isso, esse céu. São os maiores colaboradores do Império Romano, conservadores em assuntos religiosos e políticos. Aí eu brinco com a turminha, sabe lá daquele país que fica ao leste do Polo Norte? O Centrão. Eles pareciam gente lá do Centrão. Que o Centrão desloca para tudo quanto é canto. E eles deslocavam para tudo. Uma hora eles estavam os fariseus, outra hora não. Mas vamos ver será que é isso mesmo? Foram os principais responsáveis pela morte de Jesus. Porque eles estavam onde? O grupo sacerdotal, não esqueçam disso. Agora chegou os fariseus. Quem eram os fariseus? Religiosos leigos, tradicionais, tinham fama de acumularem méritos perante a lei e a religião. Gostavam de serem meio vistos pelo povo. Parece aquela turminha que vive comungando missa diária,
Eu tenho que ter missa diária, eu tenho que comungar todo dia. E fala para os outros, né? Além de comungar todo dia, nós também temos. Não precisa ficar falando para aí, né? Essa gente que fala, você não está indo, eu não vi você na missa. Tem aquele cristão de domingo que vai na missa todo dia. Aí quando o outro volta, ao invés de perguntar assim, como é que você está? Está tudo bem, né? Senti sua falta. Aí eles falam assim, você não está aparecendo mais, hein? Você sumiu, o que está acontecendo? O que você anda fazendo? Eu vi você lá em tal lugar, não vi na missa. Parece fariseu, né? Mas graças a Deus não existe aqui entre nós, né? O conceito e a prática deles, do jeito que eles tratavam as pessoas, afastava mais o povo de Deus do que traziam. Porque eles viviam julgando. O que eles praticavam não era nada do que a lei de Deus que eles pregavam. Eles não diziam que a misericórdia de Deus para eles e nada era a mesma coisa. Que Deus, né, influenciava na vida das pessoas. Sua influência era extraordinariamente grande na religião e na sociedade. Eles, tipo, você está fazendo isso por quê? Quem decide, né, sobre a vida é um sinédrio, não é Deus. Então, como é que eles acreditavam em alguém assim, né? Como é que eles podiam ser representantes da religião se eles não acreditavam num Deus misericordioso, num Deus compassivo? É a famosa dente por dente, olho por olho. Olha aí. Eles acreditavam na predestinação. O que é isso? Se fulano nasceu para morrer com um acidente de carro, foi Deus que quis. Sabe aquela mania de falar que foi Deus que quis? Você está predestinado já. Fracasso. Mas diferente dos saduceus, eles acreditavam na ressurreição. E o messianismo, o que é o messianismo? Não é esperar Jesus, é um movimento de libertação do povo. O povo chamava messianismo. Messias era o grande libertador. Então eles esperavam o Messias. Que Messias eles esperavam? Vamos ver aí. O Messias político e espiritual. Que colocasse fim àquele tempo horroroso que estava acontecendo de massacre e transformasse Israel. Da onde que ia vir esse Messias? De Davi. Da descendência de Davi. Então, poder, né? Vinha com poder e glória. Olha o que eles gostavam de observar a lei, a oração e o jejum. Isso tudo ajudava a chegar logo o Messias. Então, eles ficavam cobrando das pessoas, você tem que seguir a lei direitinho, você tem que orar, você tem que fazer jejum. São essa turminha que critica Jesus por causa do sábado. Jesus cura o homem que está em água na barriga, na mão, né? No dia de sábado. Jesus, o jejum, ele fala assim, olha, por que nós, os discípulos de João, fazem jejum e os teus não? Então, para eles, quanto mais observasse a lei e rezasse e fizesse jejum, mais logo chegaria esse Messias. Olha aí, muitos doutores da lei são fariseus. Olha os essênios, um outro grupo. Era uma seita de monges que se consideravam eleitos de Deus. Eles se achavam, olha, gostavam de se achavam, o povo de Deus legítimo, pronto para a batalha do dia de Javé. Nós somos os escolhidos, nós é que vamos vencer, porque nós somos vencedores.
viviam em pequenos grupos, né, em pequenas comunidades, e tinham regras de vida comum. Tinham rituais próprios de tomar banho, o jeito de tomar banho, o jeito de comer, né, nas refeições, tinha o batismo, comunhão, tinha as abluções, o jeito de lavar a mão, os talheres, e eram contra os romanos. Eles eram contra os romanos, porque os romanos oprimiam o povo, e eles não gostavam disso. Os essênios defendiam alguns princípios morais que para eles eram bem definidinhos. E eles observavam. Que princípios eram esses? Honrar a Deus acima de tudo. Aí a gente começa a fazer paralelo com o nosso jeito de rezar também. Honrar, amar a Deus sobre todas as coisas. Honrar a Deus acima de tudo. Não praticar o mal e promover o bem. Amar o próximo como a ti mesmo. Não praticar o mal e promover o bem. Ser justo com todos os homens. Ser fiel uns aos outros. Obedecer às autoridades constituídas. Nunca praticar negócios ilícitos. Defender a verdade e denunciar a mentira. Não é bonitinho isso? Muito bonito, né? Por isso alguns confundiam Jesus como um essênio também. Que a prática deles ali, ó, quase igual. O que o padre falou? Quase igual. Depois nós vamos ver mais para frente, né? Só você ver o Sermão da Montanha, e ver os mandamentos, né? E comparar com isso. Da onde eles tiraram isso e o que Jesus anunciava. Tem uma coisinha que diferencia os essênios da turma de Jesus. Olha como é que eles eram organizados. Ó. A organização da comunidade lembra muito das ordens religiosas cristãs. Graças a Deus tem muitas que já se modificaram, né? Para entrar em determinada ordem religiosa era tão difícil e às vezes até hoje ainda é difícil. Então, condições bem rígidas, duras, não é para todo mundo. Tempo de noviciado, né, de aprendizado, de descoberta da congregação, do jeito de ser. O noviciado é para aprender como é o grupo. Tinha um governo próprio. Aí a gente vê assim, tem o superior, né, o prior, tem o abade, a abadesa, superior, amado não sei o quê, né? Já estou trazendo para os dias de hoje, brincando, né? Mas eles também tinham quem é que manda nessa congregação, quem é que é o ecônomo, quem é que faz isso. Então, a hierarquia dentro do próprio grupo. E as disciplinas severas, os rituais de purificação, ceias sagradas comunitárias. Ali, ó, entre eles já tinha missa, tá vendo? Ceias sagradas comunitárias. Padre, como é que tinha missa? Jesus não tinha nem morrido ainda. O jeito de celebrar deles. Eles já faziam as suas ceias. Porque os judeus também faziam antes de Jesus. Jesus fez também a ceia. Então não pense que a ceia só aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus, que a gente chama de missa. Não, isso acontecia antes. O que era a ceia? Eles sentavam, liam as escrituras, conversavam entre eles e depois faziam a profissão de fé no que eles acreditavam e comiam e repartiam com quem não tinha. Parece com a nossa. Quando eu estiver trabalhando com vocês sobre eclesiologia, aí nós vamos falar até no quarto século, como é que era tão gostoso ser de Jesus Cristo. Depois começou a ser um pouco mais complicado, né? Um pouco mais perseguido, um pouco mais complicado, mais difícil, que foi dificultando tudo. Cristo, que era o sol, passou a sumir, né? E virou Papa. Aquelas grandes confusões na história da igreja. Um Papa queria aparecer mais do que o outro. Tinha 5.
bispos, então, mandavam mais que o príncipe. Mas isso aí em outro tempo, história da igreja. Mas a organização do Essênio é assim. Difícil de entrar, tinha que aprender como é que eles eram, que era um noviciado, entender a ordem do governo, sua hierarquia, sua disciplina, como é que era, os rituais de purificação e a ceia, né, que eles faziam, as celebrações. E eles não acreditavam na ressurreição. Aí difere de Jesus Cristo, que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, puxa vida, Jesus acabou com eles ali. Olha aí os zelotes. Eles eram zelosos ou fanáticos. Representavam a ala mais radical dos fariseus. Utilizavam-se de armas e formavam grupos revoltosos para combater, né, contra os romanos. Parece aquela turma de políticos, assim, o prefeito está governando bem e resolve fazer um viaduto. Aí o outro ganhou a eleição, vai e destrói o viaduto porque não foi ele que fez. Tem gente assim, não, lá naquele país que eu falei para vocês, não aqui. E vai ter uma passeata de romanos, né? Com aqueles carros e bigas, corrida de bigas, e tem uma outra turma que fica na avenida para destruir aquela corrida. Porque nós somos perfeitos, o nosso é o melhor. Então destrói o que é o do outro. Os zelotes eram assim. Eles eram revoltados, fanáticos. Tinha uns que depois, eles não são chamados de zelotes, né? Mas eram os sicários, sicareus, a gente vai ver isso. Eles carregavam uma faquinha dentro da roupa deles. E, vira e mexe, eles armavam as confusões, matavam os outros e sumiam, e deixavam a revolução ali. Quem matou, a confusão ficava armada. E ele saiu no meio dos zelotes, eram os mais fanáticos. Os zelotas eram um grupo dissidente dos fariseus. Ele vem dos pequenos camponeses, da camada mais pobre da sociedade, massacrados por um sistema fiscal impiedoso. Olha de onde surgiu os zelotas. Aquela turminha que era esquecida. Eram nacionalistas, religiosos e nacionalistas, defensores do espaço deles, do lugar de onde eles nasceram. Então, eles não aceitavam nada de Roma, a intervenção romana. Eles odiavam Pilatos, porque Pilatos fazia tudo que Herodes mandava. E ele nem era galileu. Então, eles queriam o quê? Expulsar os romanos. Por isso, eram contra Herodes. E partiu para as encrencas para defender Israel. O que eles queriam? Restaurar um estado onde Deus é o único rei. Aí eles se assemelham aos fariseus. Da onde que vai sair o movimento, o libertador deles? Da casa de Davi. São reformistas. Como reformistas, o que eles queriam? Voltar ao tempo que eles ficaram de bem, né? Um tempo onde para eles era gostoso, um tempo que os juízes governavam, o rei Davi governava, então é isso que eles queriam, a liberdade, não queriam pertencer, ser colônia de Roma. Então eles queriam restabelecer uma situação passada. Ali, ó, se os fariseus tinham uma atitude de resistência passiva,
Nós não somos de briga. Os zelotas eram o contrário, da luta armada. Por isso eles eram considerados criminosos e terroristas, perseguidos pelo poder romano. Olha aí. Entre os apóstolos de Jesus, provavelmente, 2 eram zelotas. Simão, o cananeu, viu? Não é Simão Pedro, não. Simão, o cananeu. E a festa de Simão Cananeu é no dia de 28 de outubro, junto com São Judas Tadeu. Só que São Judas Tadeu ficou tão popular que esquecem até do São Simão. Mas dois celebram no mesmo dia. Conta a lenda que Simão, né, o São Simão, ele foi cerrado, né, ao meio. A morte dele foi tão triste. Ele foi cerrado ao meio. E na iconografia, ele está olhando, ele tem a palavra de Deus, que significa que a palavra não pode ser esquecida jamais. A palavra de Deus é luz que ilumina e que dá força para você acreditar, então ela abastece sua fé. E então ele tem o livro na mão e tem o serrote, né? uma espadinha, né? Um sicar em forma de serrote, com o qual ele foi cortado pelo meio. E o outro, Judas Iscariote. Eu achei essa imagem assim dele meio torcidinha, com um saquinho de moedas na mão, né? Para lembrar ele vendendo Jesus pelas moedas. Porque o outro desenho que tem dele é ele beijando Jesus, né? Então, que é o beijo da traição. São os 2 desenhos que a gente tem do Judas, o Judas Iscariotes. Agora o Pedro, né? É o outro Simão. Pedro, não esquece que Pedro é apelido que Jesus deu para Pedro, para Simão. Então, Simão parece adotar certos métodos dos zelotas. Por quê? Por que será, hein? Quando a gente estiver estudando cartas católicas, eu vou falar do Pedro, mas hoje eu vou dar uma palhinha para vocês, né? Por que Simão Pedro parece, né, que com os zelotas? Porque o jeito estupim curto que ele tinha. E o corte lá que ele fez na orelha do Malcos, do sacerdote Malcos, né, ele tinha um sicar na mão, né, que era aquela faquinha. Que todo zelota andava com ela embaixo da túnica. Na hora da Revolução, eles cortavam a pessoa e sumiam. Então, ninguém sabia quem tinha a arma. Eles carregavam ela sobre a túnica. E porque da onde que saiu aquela arma na mão de Pedro? Né? Agora vamos falar dos herodianos. Quem foram? Foram colaboradores do rei Herodes. Por isso já carrega até o nome dele, um grupo de herodianos, um grupo que gosta do rei Herodes. Eram funcionários da máquina do Estado. Muitos não eram romanos, muitos eram judeus, que se beneficiavam com o regime. Eram bajuladores, olhos e mãos do rei. Tudo que acontecia, eles denunciavam. Tudo era para o rei. Então, claro que eles tinham os seus benefícios, por isso eles eram verdadeiros bajuladores. Então, herodianos, a turma do rei Herodes, a turma da situação. Agora nós não estamos vendo um grupo, estamos vendo um povo, né? Os habitantes da Samaria, que foram considerados grupos, né? Mas eles tinham o espaço deles, o lugar deles, a Samaria. Considerados pelos judeus como hereges e pagãos. Para os judeus, os samaritanos eram uma mistura de povos pagãos com sangue judeu. E por isso mesmo eram tidos como gente pecadora, por causa da mistura de raça. Eu sempre falo que, brinco, né, que a Samaria e a cidade de São Paulo. Não tem gente, tudo quanto é canto do mundo vem morar em São Paulo. E aí eles casam entre eles, né?
E aí a cidade de São Paulo se torna uma cidade mista, né, plural, né, cheia de gente, todo quanto é raças e nações. A mistura de fé, a mistura de credo. Será que nós somos um povo pecador? Seguindo a ideia judia, né, judaica da época, a cidade de São Paulo era pior que Sodoma e Gomorra. Que tem muita mistura. Porque eles iam só pela interpretação da lei, tá bom? Olha, queridos, a religião naquele tempo, né? O que era a religião? Religião dos judeus, no tempo de Jesus, ela é centrada em dois polos fundamentais. Quais são eles? Eu coloquei os desenhos no fundo. O templo e a sinagoga. É lá que esses grupos que a gente acabou de ver atuavam. Ou a partir de lá, a partir do templo, a partir da sinagoga. Era o que eles atuavam, acusando, brigando, celebrando, acolhendo as pessoas e, ao mesmo tempo, sugando o dinheiro delas, maltratando, excluindo. Mais uma vez, eu reafirmo a vocês o quê? O templo é o centro de Israel. Até hoje é assim, todo judeu tem que visitar o templo, passar perto, porque o templo é aberto uma vez por ano só. Mas aí muitos ficam no Muro das Lamentações. O que é o Muro das Lamentações? Um pedaço do primeiro templo que caiu. Que destruíram, né? Não é que caiu. Lá se faz esses pedacinhos. Então, para muitos judeus de hoje, tradicional, eles não vão lá no templo novo, porque foi construído logo acima, né? Eles lá embaixo, eles rezam, celebram, cantam, fazem de tudo lá no Muro das Lamentações. O que é o Muro das Lamentações? Um pedaço do templo antigo. É nele que todos os judeus devem se reunir para prestar culto a Deus. Grave bem isso. No templo se presta culto a Deus. No templo habita o Deus único, santo, puro, separado, perfeito. Por natureza, os seres humanos e as coisas são profanos, impuros, banais, imperfeitos. Então, um contraponto na religião e Jesus, né? Jesus vem e diz assim: o humano é a criatura mais bela, é a obra de Deus. Então não tem nada de impureza. Impuro é o que entra em você. O que é imperfeito? Jesus coloca essas situações para eles pensarem, mas eles não queriam pensar, porque o tempo é que decidia. Então, a única forma de se purificar é aproximar-se de Deus. Então, eles colocavam essa norma, né, da impureza e tinham que trazer as pessoas até o templo. Por quê? Porque é lá que estava Deus. É lá que estava Deus. E aí, quando você chegava, você via um Deus que te explorava com os seus animais de sacrifício. A mulher que não podia entrar, tinha um lugar, o órfão, viúvo, aleijado, cego. Então, que Deus é esse que está aí dentro desse templo? Que exclui. Um Deus excludente. E aí Jesus vem e briga, trava uma briga feia com esses sacerdotes, porque eles legitimavam as leis. Lembra que os sacerdotes governavam com a ajuda do Sinédrio? O que era o Sinédrio? Era o Senado que fazia as leis. O ser humano se torna mais puro quanto mais perto estiver de Deus, portanto, do templo. Quanto mais distante, mais impuro. Então, era um meio de atrair as pessoas
para Deus, atraindo as pessoas, atraía o sacrifício, atraía também os holocaustos e atraía o dízimo, a cobrança das alfândegas. Então, as festas, o templo, eu não sei se eu falei já para vocês, mas subia, né? As verbas e as taxas, elas eram triplicadas quando aconteciam as festas. Porque o templo ganhava muito, porque tinha muita gente. Que a premissa era essa: o ser humano se torna mais puro quanto mais perto estiver de Deus. Quanto mais distante, mais impuro. E aonde que está Deus? No templo. Tá vendo? No templo habita o Deus único, santo, puro, separado e perfeito. Então, o meio de atrair o povo para o templo, para dizer, se você ficar longe do templo, você fica longe de Deus. Se você ficar longe de Deus, você fica impuro. Se você vem para o templo, eu sei quem você é, você tem que pagar os dízimos, segundo o costume. Olha aí. O poder dos sacerdotes na sociedade judaica. São eles que estão mais perto de Deus e, consequentemente, cabe a eles decidir sobre o que é puro e impuro e também o que fazer para se purificar. Porque nós somos sacerdotes, nós vivemos aqui dentro desse templo, então nós estamos mais pertinho de Deus. Então só cabe a nós decidir. Aí vocês vão lembrar qual passagem que Jesus manda ir lá apresentar-se ao sacerdote? Só um volta do meio do caminho. Então, olha que bonito. Ele não reconhece o poder desses sacerdotes, e sim o poder de Deus. Aí Jesus faz uma perguntinha para eles: mas não eram 10 leprosos? Só voltou você? O que aconteceu com os outros? E ele se joga aos pés de Jesus. Então, jogar-se aos pés, reconhecer a grandiosidade de Jesus. Então, ele não precisa de sacerdote para declará-lo puro. E sim, o que Deus fez para ele foi muito mais importante do que ir ao templo. Para ele, ele rejeita também o templo. Quem era ele? E no final diz assim: você é quem? Um samaritano. E quem voltou era um samaritano. Então, essa autoridade de sacerdote sobre o povo acabava legitimando e reforçando o templo. Desculpa. Então, o templo, como era um centro religioso, mais econômico e político, toda vez que ele tinha que legitimar determinado fato, ele ficava muito mais importante. A importância dele. Então, crescia o número de sacerdotes. Todo mundo queria ser. Então, crescia também a revolta. Porque aqueles pobrezinhos, coitados, aleijados, coxos, tudo mudo, não ia entrar nunca nesse hall. Porque eram todos impuros. O sacerdote não ia olhar para eles, porque uma das coisas era que ele podia ser aleijado, né? Nem doente, né? Coitado, não podia ter nenhuma deficiência para ser sacerdote. Então, eles não iam ganhar nunca o poder. A gente tem que ir olhando esses detalhezinhos. Você lembra que para ser sacerdote, lá atrás, tinha que ser perfeito? Tinha que ser casado com judia? O filho tinha que ser normal? Entre aspas, né? Porque eu não sei qual era o conceito de normalidade para eles. Isso tudo era empecilho para alguém chegar ao posto deles. Por isso ficava ali entre famílias. Porque quando nascia algum deficiente, era abandonado. Era abandonado. Outra coisinha, queria que vocês gravassem. No tempo de Jesus, o templo possui imensas riquezas, porque arrancava do povo.
Escravo do povo. A cúpula governamental age a partir daí, né? Do Sinédrio. Sinédrio que manda, que manipula. A casa de oração e ofertas a Deus se torna o quê? Um imenso banco e lugar de poder político. E a religião se torna instrumento de exploração e opressão do povo. Aí você entende agora? Jesus brigando com os vendilhões lá do templo? Porque tem católico ainda fala assim, mas que Jesus revoltado era esse. Quer dizer, não entendeu por que Jesus veio, né? Aí fala essas asneiras, né? Jesus estava revoltado e chicoteou todo mundo. Não. Não era uma coisa pessoal. Era uma coisa para o povo. Era uma situação que ele viu, sentiu e veio. E entrou em defesa, jogando tudo que estava lá fora. Porque como vocês podem fazer a casa de meu pai, uma casa de oração, um covil de ladrões? Ali começa o quê? Ele afrontou o quê? Autoridade. Que autoridade ele afrontou? Civil, política, né? É criminal, política e religiosa. Ele vai falar, casa de meu pai. Ué, o templo não é casa de Deus? Que pai é esse? Você é filho de Deus? Começou a blasfêmia. Covil de ladrões. Então já mexeu no tesouro. Mexeu no sinédrio, porque chamou o sinédrio de covil de ladrões. Então, mexeu na política, mexeu no econômico, mexeu no religioso. E a religião se torna instrumento de exploração e opressão do povo. E Jesus vem o quê? Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham. Que todos tenham vida plenamente. É para isso que ele veio. E aí a gente vai entender, né? Se você se amarram pesados fardos, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos. Eu vos aliviarei. Ai, misericórdia. O que houve? Pronto. Parou o barulho. É que, meu Deus. O templo, meus queridos, é o centro de toda a vida de Israel. É o lugar de culto e o povo frequenta principalmente por ocasião das grandes festas. Quais são as principais festas do judaísmo? Nós já falamos e eu escrevi na apostila. Pentecostes, que lembra o quê? A entrega das leis, né? Moisés. Sukkot, a festa das tendas. E não, tabernáculo. E a Peshá, né? Que é a Páscoa, a saída deles do sofrimento para a vitória. Então, as grandes festas. Depois, claro, eles têm as outras, o Purim, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, eles são pequenas festas. Mas as três grandes, né? Pentecostes, Tabernáculo, né? Sukkot e a Peshá. Na vida comum, o centro religioso é constituído pela sinagoga. Então, mas aí a gente tinha que ir para o culto todo dia. Não. A gente vai na sinagoga nos finais de semana. Mas é obrigatório, uma vez por ano, você ir ao templo. Por ocasião das grandes festas. Mas nas festas menores, a vida rola, a vida continua. Aonde? Na sinagoga. Nos pequenos lugares, pequenos aldeias, pequenos povoados.
Aí eu brinco sempre com os meus alunos. E vou brincar com vocês, que são os meus alunos atuais. Mas nem todo dia você vai, todo final de semana, você vai para Aparecida do Norte para celebrar, né? Você vai na sua capelinha que tem ali perto da sua casa, na sua paróquia. Nem todo dia você vai na Catedral da Sé. Mas você vai na paróquia perto de você. Então eu fiquei brincando assim. Templo, um lugar maior, né? Quem manda mais, lugar do poder, lugar da decisão. Mas não pode brincar com hoje, não pode trazer muito para hoje, que tá errado. Mas o templo tinha de tudo lá. E na sinagoga já não tinha tudo. Os sacrifícios de matança de animais não eram feitos nas sinagogas. E não são feitos até hoje. Tem uma sinagoga gostosa, vocês podem passear nela aqui em São Paulo. Tem uma na Paulista e uma lá perto Ai, como é que chama? Perto da Cúria, lá debaixo da Cúria, lá tem uma sinagoga. Ali perto do shopping Folha. Higienópolis. Higienópolis, em Higienópolis é um lugar, são muito gostosos, eles são acolhedores, são bonzinhos, eles aceitam a gente, né? Eles não aceitam só a religião, o seu jeito de ser, mas eles se orientam, eles explicam, não tem aquela ignorância do tempo antigo, eles são bem acolhedores, né? Desde que você não olhe para a filha deles, nem para o filho deles, para misturar as raças, eles te aceitam. Então, na vida comum, o centro religioso é constituído pela sinagoga, que está presente nos lugares menores. Como é que é a sinagoga? A sinagoga é o lugar onde o povo se reúne para oração, para ouvir a Sagrada Escritura e para pregação. Tinha pregação, oração, escutar a Torá e pregação. Qualquer israelita adulto pode fazer a leitura do texto da Sagrada Escritura na sinagoga e pode escolher o texto que quiser. Você vai lembrar o quê? Jesus, quando chega na sinagoga, escolhe o texto do profeta Isaías e faz a leitura. E ele faz tudo, né? Faz a leitura e depois faz a interpretação. Olha, hoje está se cumprindo o que acabaste de ouvir. Outra coisa, ele estava falando sobre ele, né? Eu vim proclamar um dia de graça. Eu vim libertar os cativos. Tão bonito esse pedaço, muito gostoso. Então, ó, qualquer israelita adulto, Jesus adulto, vai lá na sinagoga e faz a leitura, no dia de sábado. Depois da leitura, também qualquer adulto podia fazer a pregação. Explicava o texto e relacionava, né, com a sua vida, né? Agora, ó, linha de baixo, presta atenção. Depois eu vou mandar esse slide para vocês. Em geral, o que eles faziam? Exaltava-se a Deus e procura-se dar uma formação para a fé do povo, convidando o povo a viver segundo a lei. Gravaram? O que eles faziam? Exaltava-se a Deus e procurava dar uma formação para a fé do povo. E onde é que entra o sacrifício? Não tinha sacrifício na sinagoga. Quem que executava os sacrifícios? Os sacerdotes. Falei bem baixinho. Os sacerdotes. Agora vamos continuar ali. A curiosidade, o gancho. Embora qualquer adulto possa, né, presidir uma reunião, nem todos podiam fazer. E nem todos faziam. Alguns eram analfabetos. E outros se achavam inferiores para fazer comentários, né? Eu não posso ler as escrituras. Eu não posso. Tem cristão hoje que tem essas mentalidades horrorosas, né? Às vezes a gente chama assim, você gostaria de ser ministro da Eucaristia? A gente prepara. Eu não sou digno de
distribuir a Eucaristia. Então, dá um tabefe quando você encontra aquele cara que você convidou e na fila de comunhão. Se não é digno de distribuir, não é digno de comungar também. A gente que adora ser inferior, né? Tem muito cristão que não cresce. Vai à missa todo domingo, mas fica com aquela mentalidade de inferioridade, sabe? Parece que Jesus não libertou. Então, ó, nem todos faziam porque ficavam com aquela mentalidade de que, porque alguém enfiou na cabeça deles que eles eram inferiores e eles cresceram com complexo de inferioridade, de coitadinhos. Tem muita gente que você convida para trabalhar nas pastorais. Eu acho que eu não dou conta, não tenho jeito. Claro, a gente não pode fazer aquilo que a gente não sabe, mas aqui a gente pode aprender. Você já entrei num campo, né, que não tem nada a ver. Mas vamos voltar aqui para a aula, Geraldo. Volta. As reuniões acabam sendo, então, sempre animadas. Quem que era o animador? Doutores da lei, fariseus. Eles moravam nas pequenas cidades. Eles moravam na pequena cidade, então não tinha ninguém, porque era analfabeto. Outra turma, eram influenciados por eles, se sentiam inferiores, então sobrava para eles. Aí o que eles iam lá e faziam? Pregavam, né? Colocavam as ideias deles e alimentava mais o sentido de inferioridade, de impuro, impuro. Então, olha lá, propagava suas ideias e aumentava a sua influência sobre o povo, adquirindo prestígio cada vez maior. Nós vamos ver isso, que tinha um grande pregador, inteligentíssimo, importantíssimo, que ajudou Paulo a entender as Escrituras. Você sabe quem é? Sabe. Vou contar agora. Porque até vocês abrirem o microfone, eu esqueço que eu não estou em sala de aula, estou no online. Gamaliel. Um grande pregador nas sinagogas. Entendia da lei, entendia de tudo. Só não era corrupto, como alguns. Então, Paulo teve uma grande formação, um grande professor. Mas aí Paulo também era fariseu. Também tinha ruim. Mas fariseu é gente ruim? Sim, mas pode sair gente boa também de lá. Os zelotes eram gente ruim? Eram, sim, arteiros, danados, briguentos. Mas pode sair gente boa de lá também. Então, a sinagoga, ela pertence à comunidade local. Então, lá lembra os pequenos grupos, né, as comunidadezinhas, as pequenas cidades. Nos povoados menores, ela servia também como escola para jovens e crianças. Quem ia para essas escolas? Meninos ou meninas? 2 minutos para quem abrir o microfone e falar. Meninos ou meninas? Quem ia para a escola? Meninos. Isso aí, parabéns, ganhou 10, já passou. Só meninos podiam estudar. Lembra que as meninas não aprendiam em casa com a mãe para a vida, para a prática da vida, mas não sabiam ler as escrituras. Né? Coitadinhas, eram discriminadas. Então, escola para meninos. Nos centros maiores, olha aí, nas cidades maiores, construíam salas de aula ao lado das salas de reunião. Então, aprendia-se a ler a palavra, porque eles aprendiam a ler nos rolos, pequenos rolos da Torá. É lá que eles aprendiam a leitura. Agora, vamos lá para a capital. Em Jerusalém, algumas sinagogas tinham até hospedarias e instalações sanitárias para os peregrinos. Por quê? Porque no dia das grandes festas, a cidade ficava cheinha, então a sinagoga hospedava. A sinagoga hospedava. Agora são comentáriozinhos que a gente já vai abrir a sala para conversar com vocês. Então, Jesus de Nazaré viveu na Palestina, tá bom? Com todo esse contraste que nós vimos agora, cada um pensando de uma maneira, cada um querendo fazer Deus ao seu jeito, Jesus viveu ali. Não podemos desvincular isso da história dele.
Não caiu do céu já pronto, pendurado na cruz, não. Ele cresceu ali. Filho de Deus, mostrar o rosto materno e humano de Deus, que é o Pai. Aí eu coloquei, né, Maria e José, os jovenzinhos. Essa turma foi de um teatro lá da paróquia Santo Alberto Magno. E é uma comunidade chamada Nossa Senhora de Fátima, lá na favela, perto do 15 da Raposo Tavares. Esses dois jovenzinhos são de lá. Foi com alunos da... Quando eu morava na Santa Maria Gorete, a gente tinha missa em espanhol, missa em inglês, missa em francês, de alunos da USP. Então, cada dia da semana, a gente ia em lugares, né, paróquias ali por perto, que a gente celebrava na língua deles, e eles vinham. Então, é uma comunidade jovem muito forte, e eles trabalhavam, na inserção deles era no meio das favelas, que não pode falar hoje, né, você não conta que eu falei favela, no meio da comunidade. Então, tinha uma comunidade chamada Nossa Senhora Auxiliadora, ou Nossa Senhora de Fátima, sumiu o nome da Nossa Senhora, e eles prepararam o tambor, né? O tambor, né? O menino do tambor, né? Vocês conhecem, aquele canto bonitinho de Natal, um menininho, não tinha nada para levar. Então montou-se o presépio, as crianças da catequese lá. Então ficou bonito num rancho, muito gostoso, eles reproduziram. Então são crianças dessa favela. E esse menino barbutinho é o Juan, é um menino do Peru, é o Juan, que fez o José. E a menina é de lá mesmo, da favela. Por isso que eu coloquei assim, viradinho pra gente, porque não pode, viu? Senão eles processam. Hoje não pode nada, né? Não pode mais nada, né? Então, para mostrar o presépio que o São Francisco criou, para mostrar essa misericórdia do Pai, um Pai que abraça, um Deus menino, que vem para trazer a luz e a harmonia a um povo que estava desfavorecido. Aí Jesus, mal nascer, né, ali, curando o cego. Tem gente olhando ali, indignado, olha a carinha do outro. Tem um lá que tá com a mão assim, ó, dizendo assim, não quero nem ver, quero nem ver o que Jesus está aprontando. Tá vendo aqui, uma mãozinha ali? Ele vai ao encontro do doente, do pobre, do pecador, do pescador, da mulher, acolhe a criança, o leproso, o cego, o possesso. Mostra a todos o quanto Deus é presença libertadora. Ele mostra a todos o quanto Deus é presença salvadora. E como é que ele mostra? Agindo no meio do povo. Não dá para rezar para a fome acabar. Você tem que fazer campanha e pedir para o povo trazer alimento para dar para as crianças. Não dá para ter aquele ditado horroroso que eu nem gosto, assim. Dê a vara e ensine a pescar. Não, mas até o cara chegar no rio com fome, ele morre. Então, dê comida para ele, depois você conscientiza. Sua ação, né, a ação de Jesus, né, é movida, né, e motivada por amor e obediência ao Pai. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. E a vontade do Pai é essa, que não se perca nenhum daqueles que Ele me deu. Então, Jesus acredita que o reino de Deus já está instaurado no meio do povo. Por isso ele age e prega essa boa nova. E o que ele pede? Que os seus ouvintes mudem de vida. Que tenham uma abertura de mente. Não só mente, coração também. Conversão, abertura de mente e abertura do coração são atitudes para se viver bem. Parou lá em Jesus? Não, continuou.
A prática de Jesus será levada adiante por nós, seus discípulos. E na época, depois que ele morreu, foi levada adiante por seus discípulos, com a chegada do Espírito Santo, que ele vai falar que é o Paráclito, que é o defensor. Que aí nós vamos ver quem que é o Paráclito, quem é o defensor. É o Goel, lá do Antigo Testamento, Goel, um Deus que defende. E ali, Paráclito, no hebraico, Goel, no grego, Paráclito, que, no bom português, advogado. Para que servem os bons advogados e honestos? Para sua defesa. Isso é, se você aprontou alguma coisa contra o seu advogado, se ele for bem honesto, ele deixa a causa, vai caçar o outro, que eu não vou te defender porque você não merece. Mas aí o advogado só visa o dinheiro, ó, 60%, 40%. Olha eu falando mal de advogado, daqui a pouco estou eu preso ou perco a aula, né? Vai que o meu diretor é um advogado. A prática de Jesus será levada adiante pelos seus discípulos, com a chegada, então, do Paráclito, que é no Novo Testamento. Goel é um Deus do Antigo Testamento, vocês já viram, né? Em nenhum minuto nós vamos chamar o Espírito Santo do Antigo Testamento de Paráclito. Mas é a mesma força, é a mesma figura. Após a morte e ressurreição de Jesus, eles, como Jesus, acolhem o povo, anunciam-lhe boas novas, propõem uma nova história de vida com as comunidades e nas comunidades cristãs. Então, também se misturam a nós. Por isso que nós somos chamados de discípulos missionários. Porque nós ajudamos, né? Se não ajudamos, temos que fazer isso. Falar de Jesus Cristo. Propor uma mudança na história. Você está vendo uma história sofrida? Então, por que insistir que o povo deve continuar mesmo? É uma reviravolta, uma mudança. Aonde você vai fazer isso? Começa na tua casa. Se a tua família não mudar, não modificar com Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo que você fizer fora dela não vai servir de nada, porque eles vão olhar, mas ele está falando isso para nós, mas não está fazendo, aí a gente começa a ter prática farisaica. O fariseu queria mudar o outro, mas ele não mudava. Amores meu, vamos conversar? Alguma dúvida? Eu coloquei assim, ó, o professor Carlos, com a plaquinha dúvidas. Quando apareceu dúvidas, o Ciro caiu em cima do ponto de interrogação e o Jairo veio caminhando lá. Que isso? Vamos esclarecer as dúvidas. E aí, meu, então os 3 figurinhas da aula de hoje. Professor Carlos levanta a plaquinha. Dúvidas. Ciro desmaia. Não tenho dúvidas. O Jairo vem, abre a janelinha e vamos conversar? Vamos conversar agora. Parar a apresentação, não é isso? Parar a apresentação. Posso começar, padre? Oba, você é novo, Enio. Quero te conhecer. Mostra a sua. Eu sou assim, que nem a Gal Costa. Mostra a sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Eu comecei a fazer o curso lá no Nossa Senhora de Lourdes, aí quando começou justamente na sua matéria, aí eu precisei parar e estou retomando aí esse ano. Boa noite. Que bom, seja bem-vindo. Diga, Enio. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ela não tem, assim, gostaria muito que, assim, o senhor foi escolhido para responder essa pergunta, porque ela vai cair aqui no que a gente está fazendo aqui, que é buscar enriquecer o nosso conhecimento. Vou ser breve. Lá na criação, né, a gente entende lá no Gênesis que o homem falhou porque desobedeceu a Deus, né? E Deus disse assim, olha, eu vou te dar todo o poder sobre a terra, sobre os animais e tudo mais, porém, todavia, entretanto, não vá naquele lugar comer aquela fruta, porque eu te proíbo, né? Então, não faça isso. O homem foi engabelado, né? E comeu lá daquela fruta,
e aí conheceu, a palavra é bem clara, né? Teve a ciência, conheceu e conheceu o bem do mal, né? Porque desobedeceu, mas aquilo lhe abriu os olhos, se sentiram nus, né? E tudo mais. Porém, o que a gente compreende é que o homem desobedeceu a Deus e passou a distinguir o bem do mal pelo conhecimento. Ora, nós estamos aqui, né, e buscamos isso, buscamos enriquecer aí o nosso conhecimento com a palavra, né, com o curso, e cada um na sua, da forma que pode, né, buscar o conhecimento. Aí a dúvida, que tipo de conhecimento o homem teve lá atrás que foi considerado isso como uma falha, ao passo de que nós agora estamos buscando justamente isso. E Jó, por exemplo, que escolheu a sabedoria em vez de toda a riqueza, e Deus deu tudo para ele. Nós estamos buscando conhecimento. Então, não sei se você entendeu a minha colocação. Que tipo de conhecimento que foi aberto lá para os dois, Adão e Eva, pelo qual foi considerado o pecado? O que foi pecado? Você não acreditou nessa história de fruto, esses negócios de... Não, sei que é coloquial. Sei. Então, vamos lá no coloquial. O centro da vida. No jardim estava o centro da vida. E quem é o dono, o detentor da vida? Sempre foi Deus. Então, o homem quis conhecer e quis ser dono, e que ele queria tomar posse. E quando isso, ele queria ser Deus dele. E quando ele comete isso, ele vai lá e questiona e entra nessa história para conhecer a vida, e Deus vem conversar com ele. O que acontece? Ele fala assim, não fui eu. Ele já começa, o pecado do homem começa assim, não assumir o seu erro. Não fui eu. Quem foi que ele falou? Não fui eu, foi ela. Foi ela. Mas ela quem? Aquela que o Senhor me deu. Quando ele diz assim, aquela que o Senhor me deu, ele tira da Eva também o pecado e joga para quem? Quem que errou? Quem que errou? Para Deus, né? Deus. O maior pecado é esse. É você achar que as coisas ruins que acontecem na sua vida, foi ele que fez. Então, pronto. E aí ele vai ter que aprender, né? Assim como João Batista, né? O João Batista não, Zacarias, fez essa negação do divino na interferência da história, ele teve que gestar Deus, aprender quem era Deus. Adão também aprendeu. E nós, a cada dia, nós aprendemos quem é esse Deus. Esse Deus que abre meu olhar para que eu possa ser eu mesmo. E não ser o outro, e nem jogar nas costas do outro os meus defeitos, mas assumir, né? Assumir aquilo que eu sou e a quem eu sou. E acreditar nele. Nós somos responsáveis por muita coisa que acontece ao nosso redor. Entendeu? O pecado maior é esse, é não aceitar que você é frágil, que você falha. Então ele jogou nas costas da Eva, né? Foi ela, aquela que o Senhor, ele não fala nem que foi ela, ele fala, foi aquela que o Senhor me deu. Aí quem que levou a culpa? Foi Deus. Então o maior pecado do ser humano é a sua pretensão em querer ser Deus de si mesmo. Muito bem, muito obrigado. Tentei resolver esse problema? Então tá bom. A gente se vê dia 1º de fevereiro, viu? Você vai voltar às aulas normais? Eu quero. Vamos. Então, estarei com vocês lá na aula normal, vai ser presencial. Que bom, né? Excelente. Muito obrigado. 1º de fevereiro. Quem mais? A Letéia levantou a mão. A Letéia Poli. É isso mesmo? É isso mesmo, padre. Tudo bem, Letéia. Tudo bem? Padre, eu tenho uma pergunta.
o senhor disse que os sacerdotes, ele era herdado, né? No caso, o que levou João Batista... Eu não te ouvi, você ficou travada. Ela Você travou ficou... um pouco aí. Travou? Travou? Fala de novo, Aletheia, você travou. Então, a minha internet O que levou tá João ruim. Batista... O que levou João Batista... A se rebelar e não querer ser sacerdote, e ir lá para a montanha fazer sermão lá na montanha. Não, João Batista não tinha nada a ver com o sacerdócio, não. Ele não se rebelou contra o sacerdócio, né? Ele rebelou contra o estilo de vida que era pregado, né? A corrupção, o roubo. João Batista ele não foi favorável. Então ele se rebelou contra a situação opressora do povo. Então ele fala, e ele conhecia muito bem a lei. Ele dizia assim: se pedir para você uma túnica, dê logo as duas. E ele xinga, e ele vai direto antigamente podia dar nome, né, a quem você xingava. Hoje você é processado, né? Se você xingar o Jairo, porque ele é deputado federal, e falar o Jairo, aquele cachorro, o Jairo te processa. Agora ele não, ele fala assim, ó, vai falar para Pilatos, né? Aquela raposa, que ele não é justo, sabe? O João tinha uma coragem que nós não temos hoje. Hoje a gente fala mal dos outros, esconde a mão. O João falava na cara, ele falava para o soldado, né? Você não pode vir aqui se batizar, não, porque você faz mal para os outros. E se vem alguém corrupto, padre, você pode batizar meu filho? E já vem mostrando um chequinho lá, a gente já olha até no chequinho, sim, nossa, que batismo gostoso. Pode fazer, sim, não precisa fazer nem curso. A gente já vai direto. Pode ser lá na tua casa. Tem padre assim. Não tem coragem de ter o profetismo de João Batista. Às vezes, nós moramos dentro da igreja, quando a gente vai casar, a gente põe o filho para casar naquela igreja linda, maravilhosa. E ele foi criado ali naquela igreja feinha, que a gente não ajudou a igreja a ficar bonita, e a gente escolhe. Tá vendo quando a gente faz isso? Fulana vai casar lá com o Rosário da Pompeia, quer dizer, passou por cima de toda a formação que ela teve aqui, mas foi casar lá longe. A gente está cheio de cristão assim, que renega o seu espaço, vai buscar beleza, favoritismo. E João Batista não gostava disso, ele era sincerão, sabe que nem criança? Olha, a mãe falou que... Ô, mãe, não está guardado doce lá na geladeira? Como é que a senhora falou que não tem? João Batista era a sinceridade, a verdade. É claro, ele tinha um pouquinho de zelota. Mas, padre, eu acho que o que ela quis dizer é porque ele era filho de sacerdote. Isso, né? Isso. Então, ele teria, assim, abdicado da hereditariedade. Não. Né? Ele não era filho de sacerdote, não, era filho de levita, né? Não, mas é Lembra que Zacarias, né? sacerdote de segunda linha não herdava, Tá. acho que você não entendeu. Quem herdava era só aquela turminha lá, que é sacerdotes que celebravam, né? E o Zacarias não fazia parte dessa elite, não. Ele era da segunda linha, que celebrava de cada 2 em 2 anos, era uma escala. Ele era daquela turminha que já era da tribo sacerdotal. Então, para eles, tanto fazia. Eles não carregavam isso como um mérito. Eles faziam porque faziam parte daquela linhagem sacerdotal. Mas, mesmo assim, ele exerceu o profetismo dele. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, padre. De nada. Estou aberta a mais perguntas. Corre que, 9h30 a gente encerra. Acabou. 9h30. Alessandra levantou a mão. Cadê você, Alessandra? Vamos lá, mostra a sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Olha, 3 pessoas conhecidas. Queria saber se eles pertenciam a algum grupo. Falavam que não sei se é verdade, que João Batista seria dos essênios. A minha dúvida também seria, o Barrabás, ele pertencia a algum grupo?
Por exemplo, dos Zelotas, não tem nada a ver, ele era só um bandido. O que era bandido? Pode ir, continua. Aí a outra pessoa. Não, Por que no caso, Pedro mesmo, teria alguns costumes dos Zelotas, mas não seria um? porque o Pedro, ele não era, não, ele era pescador. Não tinha, ele tinha o jeito dele, ele era casado, e os essênios, você fala, os zelotas? Os zelotas eram os organizadores da revolta. E ele não tinha tempo para ficar andando, né? No meio do povo fazer revolta. Logo, ele já não era um zelota. Por aí, ele era casado, tinha família, e ele era organizador como é que fala? Associação dos Pescadores lá da época. Eu já coloquei associação porque o nome não veio, né? Mas ele cuidava disso. Sindicato. O Sindicato dos Pescadores. Sindicato, o negócio piorou mais ainda. Mas era mais ou menos isso. Ele era o coordenador lá, junto com João, Tiago e André. Então, eles não tinham tempo para ficar saindo para o meio do povo para a revolta. Então, ele Liderança, não era para isso. uma liderança na comunidade. Ele era um líder dos pescadores. E eles emprestavam barcos, alugavam barcos para a pesca. Não esqueça disso, eles tinham barcos. Tinham vários pescadores, mas nem todos tinham barco, então eles alugavam barcos. Então, por aí a gente vai descartando por analogia. Eles não têm, então, não tinha tempo de ficar no meio do povo causando revolta. Porque os zelotas, eles caminhavam no meio das passeatas, e ali eles revoltavam. Né? Agora, eu falei para você, quem eram os três? É o Simão cananeu. Porque a questão de organizar a fé, eles queriam uma fé organizada. Os zelotas eram zelosos perante a lei, perante Deus, e não se conformavam com os romanos que destruíam, que oprimiam. Por isso que eles eram briguentos. Só que eles eram briguentos... Barrabás era? O Barrabás não fala nada antes dele. Tem um livro bonito que fala... Ele era um desertor, né? Era um Robin Hood da época. Por isso ele foi preso. Né? O Barrabás. Porque só cita Barrabás no julgamento, né? No julgamento. E era comum, na época, soltar um bandido, que era contrário à lei e à religião, mas não podia ser político, um bandido político. Então, eles trocaram um bandido contra a religião e que roubava, que era o Barrabás, por um bandido político. Então, é melhor prender e matar o político e deixar o outro solto. Olha aí, faça essa leitura. E aí mataram Jesus, porque Jesus revolucionava de dentro a fora. E o Barrabás catava de um lugar para levar para o outro. É diferente. E o outro... E João Batista poderia ser um essênio? Característica só. Ele não era essênio porque ele pregava o batismo lá no Rio Jordão e não vivia em comunidade, ele vivia sozinho. Mas seus pais seriam? Ele era um monge eremita. Zacarias também não era essênio, não, nem Zacarias, e ele era casado, entendeu? Os essênios não eram casados. Uhum. Eu esqueci de falar, né, que o essênio não era casado, por isso que você perguntou. Senão você já descartava logo. Zacarias era monges, os essênios eram monges, homens que saíam do meio do povo revoltado com o jeito que eles tratavam Deus e a lei que oprimia, porque faziam mal para o próximo, e eles não gostavam disso, então ficavam à margem. E eles ficaram lá perto do Mar Morto. É um lugar muito gostoso. Tem um hotel lá, bonito. Quando você for para lá, fica lá uns 2 dias. Tem uma biblioteca enorme, cheia de potinhos de barro. Eles trabalhavam muito com cerâmica, porque eles mesmos faziam, tinha os copistas que estudavam a Torá. Copiavam a Torá, estudavam a Torá e guardavam a inteligência deles, e guardavam dentro dos potinhos. Eles fabricavam suas próprias comidas, porque eles não compravam aquilo que era
ilícito. Então, eles fabricavam a sua própria comida, a comunidade sobrevivia. Que nem alguns mosteiros hoje. Tem algumas casas religiosas que elas produzem pão, né, irmãs? As irmãs fazem os seus próprios pães, costuram os seus hábitos. Tem lugares que tinham lã, lá na Itália, faziam as lãs, faziam suas roupas, né? Para não depender do que vinha para eles alguns ilícitos. E eles chamavam de impuros. Que algumas coisas vinham à custa de sofrimento de outros. Então, eles construíam o que era deles. Era uma comunidade de irmãos, homens, que acreditavam, né, que a pessoa não morria, ia para um espaço e buscando a purificação. Por isso, essênio, os puros. Contradizia a Jesus, que dizia que eu sou a ressurreição e a vida. Mais uma pergunta, Alessandra? Obrigada, pai. De nada, pode perguntar. Estou aqui para ajudar. Tá bom. Tapioca tá bem? Tapioca tá para lá. Eu tranquei a porta, senão ele quer dar aula no meu lugar. Daqui a pouco o Jairo contrata ele e eu fico sem minha aula. Ele está em avaliação, viu? Ele mandou o currículo aqui já. Eu vou mandar. Ele já tem 2 pontos. A Alessandra gosta dele. Rosana, professor Tapioca. Vocês querem ver o Tapioca? Vou chamá-lo. Alessandra, você provocou ele, tá vendo? Agora é ele que vai responder, viu, Alessandra? Olha ali para Alessandra. Que Olha lá, coisa Alessandra. linda. Ô, Alessandra. Tá bom, Alessandra? Olha, Alessandra. Não. Vai te dar um beijinho. Deixa eu dar um beijinho. Quer comer o microfone. Olha lá. Olha o Jairo. Olha ali, ó. Oi. Vai embora agora, vai. Agora ele não vai mais. Ô, padre, antes de você responder aqui para a Ana Beatriz, que levantou a mão, acho que Janete, é isso? Janete, olha só, o que o padre falou da aula presencial, mas era em outra unidade, na Nossa Senhora de Lourdes. A nossa aqui não tem como ser presencial, né? Tá bom. Não. Tem gente de tudo canto é canto aqui, não tem nem como, tá bom? Então fica tranquilo. Até o final será nesse formato. Quem sabe, né? Depois a gente ajunta no final do curso em algum lugar aí, né? Lugar mais longe. Eu quero ir lá para o Pará, né? Onde está o Manuel. Vamos lá fazer uma missa lá. Vamos fazer uma missa lá, né? Ana Beatriz, vamos lá. Opa. Oi. Agora eu estou com som. O padre, assim, fazendo uma analogia em relação aos judeus da época do tempo de Jesus e hoje, né? É que na realidade a gente percebe que os judeus eram um povo tremendamente eclético. Era tudo considerado judeu, mas zilhões de estilos de vida e filosofias de vida diferentes. Hoje também a gente tem um pouco disso, mas eles acham que tem um pouco mais de unidade e coerência, apesar que tem os ortodoxos, por exemplo, aqueles caras mais radicais também. Mas essa mistura se perpetua ou não? É isso que eu queria dizer, assim, puxando de lá para hoje, né? Daquela época para hoje. Não, eles têm os tradicionais, né, que os radicais, ortodoxos e os liberais. E depois eles têm o Islã, eles foram para outros cantos. Os xiitas, né, os muçulmanos, né, que se rebelaram, que falam que são filhos do Ismael, são judeus também. Que criaram um jeito diferenciado de viver, né? E alguns radicalistas, os xiitas, são briguentos,
A questão deles, o Estado, né? Quanto mais terra, melhor. Não é quanto mais justiça, quanto mais poder eles querem. Eles estão esparramados por isso aí. É que eu não via como judeus. Eu realmente não os via como judeus, realmente, mas tem sentido. Então, não, porque, assim, é muito curioso falar quando os judeus, né, vamos dizer assim, do Holocausto, né, da Segunda Guerra, eles sofreram com a questão da pureza da raça, mas eles mesmos foram absolutamente cruéis em relação a essa questão da pureza, né? Foram, eles sofreram bastante, não justificando o Holocausto, né? Mas eles vêm com a lei, né? Só que para eles é religioso. E a questão do Holocausto foi bem político. Político horrível, né? Horrível. Não se matam o outro por causa de raça. Meu Deus, nunca. Agora, o radicalismo deles, além de ser institucional, é religioso. A questão da mulher. Aí você vai ver assim, o que diferenciou? Você vai para a mulher muçulmana, é a burca, ela não pode mostrar o cabelo do mesmo jeito. A questão da impureza, ela não se atreve a nada, as meninas são vendidas pequenininhas, tá vendo? Toda aquela prática que a gente falou do judaísmo lá, eles usam com mais radicalidade ainda no muçulmanismo, né? Uma parcela dos muçulmanos também, né? Que também os muçulmanos há várias correntes, né? Tem muitos gostosos, os quibes da vida, as esfirras, são ótimos, as Coca-Cola, né? Que é um domínio deles. Fala, Jairo. Então, não, assim como tem cristãos e cristãos, católicos e católicos, Mônica e eu participávamos de um grupo chamado Família Abrâmica, né? Então, tinham casais católicos, casais judeus e casais muçulmanos. E os judeus absolutamente liberais, tanto é que as mulheres, elas não sabiam cozinhar kosher, por exemplo, né? Kosher é aquela lei da pureza na alimentação, para quem não sabe. Então, elas são das minhas. Não comiam feijoada, obviamente, nem camarão, mas elas não sabiam preparar ou melhor, elas não faziam eu falo elas, mas essa linha não faz questão de ser kosher os alimentos, né? Aquela coisa do rabino ficar rezando, ficar verificando se tem sangue no ovo, essas coisas todas. Enquanto as mulheres muçulmanas, elas eram estudadas, eram todas graduadas ou doutoras, tinha professora de física, tinha professora de línguas, tinha uma química, tinha farmacêutica. É verdade que elas eram turcas, né? Muçulmanas da Turquia. A Turquia é um pouco mais, apesar de agora com Erdogan lá, mas eles eram mais liberais. Então, esse muçulmano turco, ele é um pouco mais aberto. Elas não têm problema de ficar escondendo cabelos, elas não usavam nenhum tipo de vestimenta diferente. Algumas usavam um tipo de um lenço, né? Mas era só um lenço, não tinha aquela coisa de se esconder tudo, não. Mas eles comiam halal. Halal é semelhante ao kosher do judeu, né? Tanto é que sempre terminava com algum almoço, algum lanche sim, elas que ficavam encarregadas de preparar a parte de carnes, porque os muçulmanos ali, os turcos, faziam questão. E aí nós perguntamos, como é que vocês conseguem ter esse produto aqui no Brasil? Eles contratavam 2 ou 3 frigoríficos que tinham a forma correta lá de abater, né, a ave e o animal para poder preparar o alimento halal. Então é isso. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente radicaliza assim, como quem é do cristão, mas cristão você sabe que tem uma imensidão de assim como tem no budismo, assim como tem no Islã, assim como tem em outras tantas, né?
É isso que eu ia falar, a gente tem que olhar para a nossa própria igreja, na diversidade que temos nós, de extremos nos dois aspectos também, né? A religião é curiosa. Exatamente. Eu conheço, em Itajubá tem um frigorífico que abate animais para os muçulmanos, e eles escolhem o boi, né, como é tratado, acompanha, depois vão lá e fazem orações, tudo antes, depois tem o jeito de abater. Eu já fui lá, é uma novela, o dia todo só com eles. O Ciro quer falar um pouquinho também. Vamos lá, Ciro, nos ajude. Na verdade, é mais uma sugestão, Padre Geraldo. Tem um livro chamado Sobre o Céu e a Terra, escrito por um camarada que era conhecido como Jorge Bergoglio. Atualmente, ele atende pelo nome de Papa Francisco, junto com Abraham Scorca, que era o reitor do Seminário Rabínico de Buenos Aires. E é um livro em que os dois transcrevem os diálogos que tiveram na época em que o Papa Francisco era o arcebispo de Buenos Aires, e trazem visões muito interessantes sobre temas comuns católicos e judaicos. Então, eu definitivamente recomendo, a gente recomenda esse livro, né? Fala a gente porque os dois, eu e a Carminha, adoramos esse livro, é muito interessante, vai muito nessa linha do que o Papa João XXIII dizia, né? Ressalte o que une, não o que desune. Então, eu acho que funciona muito dessa forma. Isso. É na eclesiologia, eu só vou trabalhar isso com você na eclesiologia. Por enquanto, eu sou judeu encarnado. Radical. Esse livro é muito bom mesmo, viu, Ciro? Esse livro é muito bom. E saiu logo que o Papa foi eleito, né? Então, é uma aula. Eu na PUC tive a alegria de ouvir uma palestra de um rabino, que foi aluno do Jorge, porque o Bergoglio dava aula nesse seminário rabínico. E esse rabino, que mora hoje no Brasil, ele é argentino, ele deu uma palestra para nós, foi espetacular. Então, eu usei alguns diálogos dele para falar da igreja no primeiro século, que nós catamos tudo dos judeus. Né? Então, há coisa boa que eles ensinaram e perpetua até hoje. Aí nós vamos ver. Aí quando eu trabalho na liturgia, aí a gente trabalha a questão do altar. O que é o altar? A pia batismal, né? Os vasos sagrados. Então, é claro que é herança. Então, são coisas bonitas que ficaram. Os cantos, né? A espinha dorsal da nossa liturgia é toda ela hebraica, né? Então, aí entra fazendo essa leitura, porque o rabino mostra a espinha dorsal, né? Você viu aí, eu não sei que página, mas senão eu acabo decorando o livro. Mas o raiar do dia, o jeito de celebrar, né? O esquema da liturgia nossa e o esquema da liturgia deles, né? Do hebraico. É lindo, e há comunhão. Há comunhão. Quem falou, não sei qual santo, né? Buscar os pães que nos ajudam a crescer, né? E não os que nos destroem. Quem mais, meus amores? Vamos lá, vocês têm 2 minutos para falar, porque a minha barriga acabou de falar inglês aqui. Cow, é vaca, né? Cow, boy. Cowboy. Vaca, ela está querendo um bifinho. E aí, Manuel, vou aí comer um peixe aí no Pará. Que tá cedo ainda. Pode vir, pai. Aguardando aí. O sol já foi embora? Vai dar 10 horas, é mesmo horário. Vai dar 10 horas aqui também. Não, mas o sol ainda está brilhando ainda. Quem mais? Mais acima ainda. Oi. Maria de Luz ficou tão quietinha, Maria de Luz. Vamos falar. Tá tudo bem? Porque só tem mais 2 aulas, hein? Depois dessa daqui, só mais 2, hein?
O Enio está indo embora, né, Enio? Deus abençoe, Enio, você. Ana, você quer falar, Ana? Está com a mão levantada? Não, foi sem querer. Foi só aquela hora. Eu levantei para falar sobre essa questão, já fazendo analogias das sociedades. E consertei o vídeo da aula passada, que eu falei que a Bíblia é João Ferreira da Silva, João Ferreira de Almeida, viu? 1674. Então, é uma tradução bem antiga que ele fez, né, do grego para a língua portuguesa. Ele pesquisou em literatura francesa, inglesa e a Septuaginta para poder traduzir para o português. Foi criticado, mas tem mais veracidade, né, de chegar mais perto do original do que muitas traduções nossas. Aí nós falamos das traduções, né, do CNBB é nossa, no Brasil. A TEB também é ecumênica. Então, quem fez a leitura traz para o ecumenismo. A pastoral, para trabalhar nas SEBs, na comunidade base, né, no agir, no falar, no orientar, no formar. Ela está toda ali, prática. Da Ave Maria, para você louvar, cantar, pular, sair do chão. Então, ela já vem prontinha para você rezar. A do Peregrino, eu gosto da do Peregrino. Eu falei agora, pessoal, eu gosto dela, porque ela tem muito rodapé, muita coisa gostosa que me interessa. Então, às vezes, eu descubro uma palavrinha, eu vou lá para o rodapé, estudo, copio, anoto. Então, ela é bem explicadinha. Então, a verdinha. E a azul, que é a TEB, e tem o quê? De Aparecida. Ultimamente, eu estou lendo muito Aparecida, porque tem uma letra tamanho 20, eu preciso de óculos. Tem uma que é tamanho grande. Essa, para mim, está ótima. Eu não gosto de óculos. Eu tenho que usar. Então, tenho já uma de Aparecida. E eu comprei uma bem grandona de Jerusalém, também, que já vem com a letrona grande, tem como carregar. Ela é maior do que eu, a Bíblia. Então, meus amores, colocações finais. Padre Ciro, Padre Jairo. Chega. Boa noite, obrigado pela presença. Eu quero pedir desculpas que acabou a energia aqui, ficou picotando. Aí eu tive que entrar pelo celular, aí foi um perrengue. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau.